Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o lobo como animal de poder, o arquétipo do lobo. Eu queria propor para vocês que nós conversássemos sobre dois aspectos em relação a este arquétipo. Sobre o que nós, como sociedade, entendemos da ideia do lobo e construímos essa ideia ao longo do tempo, e sobre o que realmente esse animal faz em seu comportamento natural. Será que tem a ver? Meu nome é Cássia Barzering, eu sou arqueóloga, sou especialista em análise de representações simbólicas e pós-graduada em comportamento animal. E hoje nós vamos conversar sobre o Canis lupus, ou seja, o lobo, aquele animal que habita o hemisfério norte, desde a Ásia, a Europa até a América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e o México. Esse animal está presente em inúmeros mitos, né? Ele é um animal bastante comum nos mitos da sociedade ocidental. Ele é um animal bastante comum também nos mitos dos indígenas norte-americanos, né? Dos celtas, dos povos originários da Europa e da Ásia. Ele é um animal muito, geralmente, que ocupa uma posição muito importante dentro dessas mitologias, né? E também é um animal que está dentro da nossa construção judaico-cristã e que foi bastante, vamos dizer assim, injustiçado por essa construção que nos faz hoje, que faz parte hoje da cultura ocidental, né? Que forma hoje todo esse arcabouço da cultura ocidental. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar desmistificando um mito relacionado ao lobo que é bem recente, que é o mito do lobo alfa. O lobo alfa, quando a gente pensa em lobo alfa, o que a gente pensa? Naquele lobo que manda em todos os outros lobos, naquele lobo que é o must ali da alcateia, que manda em todo mundo, em todos os outros machos, em todas as outras fêmeas, que briga, que mantém o território, aquele general, né? Inclusive, a palavra, né, a expressão lobo alfa, ela foi muito utilizada nas sociedades militares, né? Principalmente nos Estados Unidos, eles usam essa questão de você tem que ser um lobo alfa. É também uma expressão que se tornou sinônimo daquele homem que vai resolver as coisas e que é o chefe da família, o chefe da empresa. Nossa, eu sou o lobo alfa, eu sou o predador. Só que não. Por quê? Porque essa teoria do lobo alfa, ela foi tornada popular por um pesquisador que se chama David Mesh, na década de 70. Este pesquisador estudou o comportamento dos lobos em cativeiro, lobos que não eram aparentados uns com os outros e que não estavam em seu ambiente natural. Ou seja, esses lobos estavam em uma situação totalmente artificial e tiveram que se virar ali para saber o que eles iam fazer. Então, eles se tornaram agressivos uns com os outros e o lobo que era mais agressivo, que era mais forte, etc., ele se tornou o líder, vamos dizer assim, daquela alcateia artificial, né? O David Mesh analisou tudo direitinho, olhou muito bem, fez uma excelente pesquisa e disse, olha, os lobos, eles são assim, tem um lobo alfa que manda em tudo, é super hierarquizada essa sociedade, né? Cada um tem um lugarzinho ali, o mais fraquinho fica lá embaixo e etc. Tudo bem. Com o tempo, os lobos foram retornando, né, para suas áreas, para os seus habitats naturais, né? Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. E aí os pesquisadores conseguiram estudar esses lobos em seus habitats naturais e viram que isso é um mito, que os lobos não se comportam dessa forma na natureza. Na natureza, os lobos se dividem em famílias. Eles são animais altamente sociais e para eles o conceito de família é importantíssimo. As figuras mais importantes da família são o lobo pai e a loba mãe. Estes dois ficam juntos para o resto da vida, idealmente. Eles formam um casal
eles não se separam, inclusive eles não ficam nem muito longe um do outro, em questões de distância territorial mesmo, tá? Eles estão sempre ajudando um ao outro e o intuito deles é manter a família bem, os seus filhotes. Então, a gente começa a ver que, na realidade, o lobo não é aquele animal super agressivo. É claro que ele tem agressividade e vai utilizar essa agressividade em momentos que ela é necessária. Porém, no seu dia a dia, né, a agressividade não é o que impera. Muito pelo contrário, o que impera ali é o amor familiar. E nós temos um casal tomando conta, a fêmea e o macho. Então, daí a gente já começa a ver conceitos de união no arquétipo do lobo, conceitos de união do masculino e do feminino e do equilíbrio desse masculino e feminino dentro de nós, né? O equilíbrio do yin e do yang. E também conceitos de proteção. O lobo é muito ligado à família. As alcateias de lobos vão ser assim. Vai ter o lobo pai, a loba mãe e os filhotes. Às vezes, quando esses filhotes crescem, eles saem para formar outra alcateia mais longe, né? Então, assim, mais ou menos com 1 ano de idade, por aí, um lobo macho diz, eu quero sair por aí, quero fazer a minha alcateia agora. Tchau, gente. Aí ele vai lá e faz. Geralmente, ele pega, encontra uma loba e traz de volta e fica, gente, eu vou morar aqui com os meus pais. Eles gostam muito de manter a família juntinha. E às vezes tem até 3 gerações de lobos vivendo nessa mesma alcateia. É mais comum que as alcateias da América do Norte sejam maiores e tenham mais lobos, né, mais gerações de lobos vivendo junto do que as alcateias da Europa, tá? Isso é uma questão de caça. Por quê? Porque na Europa a caça, né, o que esses animais vão se alimentar não é composta de animais tão grandes, né? A gente tem um animal lá que é o javali, mas assim, 3, 4 lobos dão conta de um javali. Agora, na América do Norte, tem animais bem grandes, né? Tem até bisões. Então, assim, precisa de bastante lobo para caçar. E aí nós vamos falar sobre um outro conceito simbólico relacionado intimamente à figura do lobo, que é a cooperação. A sobrevivência dos lobos está totalmente ligada à família, como eu disse, e à cooperação entre os membros dessa família. Porque um lobo não caça sozinho. Quer dizer, ele até caça sozinho, mas sozinho ele vai conseguir um coelho. E um coelho não alimenta a família inteira. E o que o lobo quer não é só se alimentar, é alimentar a família inteira. Lembra que o lobo é ligado à família. Então, ele vai ensinar todos os outros membros de sua família a caçar todo mundo junto. Eles vão cercar a presa. E aí tem um monte de modos pelos quais eles fazem isso, tá? Cada local e cada grupo de lobos tem um jeito de caçar. Encurralando a presa. Às vezes eles encurralam para deixar a presa mais com medo, né? Quando eles percebem que a presa fica muito nervosa, eles fazem de um jeito. Quando eles percebem que a presa é um animal que foge com mais facilidade, eles fazem de outro jeito. Às vezes encurralam para um precipício. Enfim, eles são extremamente inteligentes, tá? Só que essa inteligência é grupal. Então, o macho faz uma coisa, a fêmea faz outra, aí tem alguns que fazem outra coisa, os filhotes fazem outra coisa. Todo mundo junto vai ajudar. Então, por exemplo, se você tem que coordenar muitas pessoas, se você tem que coordenar eventos, se você tem que coordenar empreitadas com muitas pessoas, o lobo é um excelente arquétipo. Ele ensina a ver o que é melhor dentro de cada um. E ele coloca cada um para utilizar o seu talento da melhor forma possível.
Essa estratégia do lobo de caçar em grupo, quando um ser humano olha isso, ele fica um pouco aterrorizado, né? Porque são muitos lobos atacando uma presa só. E isso parece assim uma coisa que tipo, né, nossa, se eu estiver sozinho, eu tô ferrado, porque os lobos vão me atacar de todos os lados. É isso mesmo que acontece. Apesar de que os lobos raramente vão atacar um humano, né? Eu acredito que no passado, talvez isso até fosse um pouco mais comum. Mas não é, o homem não é uma presa do lobo, nunca foi. E esses acidentes deveriam ser bastante isolados, né? Nós podemos inferir, né? Porém, esse modo de caçar faz com que as pessoas olhem isso e pensem: nossa, esse animal é um sanguinário, esse animal ele se junta aos outros para matar. É apenas o modo que o lobo caça para manter sua família, nada mais. Nada mais que isso. E quando essa caça é abatida, o primeiro a se alimentar é o lobo mais velho, né? O pai ou o avô, o bisavô ali. Depois desse lobo vem os outros lobos, né? E aí cada alcateia tem lá uma regra entre eles, né? E às vezes pode acontecer desse lobo mais velho deixar os filhotinhos comerem junto com ele, porque para um lobo a família é muito importante. E o que a gente vê nisso? Um respeito aos anciãos, né? Então, o mais velho tem prioridade. Depois, os bebezinhos que estão crescendo têm prioridade. Então, sempre essa questão da família ligado à figura do lobo. Outra questão muito importante no arquétipo do lobo que nós devemos levar em consideração é a adaptabilidade. O lobo é um animal que habita ambientes muito diferentes, desde ambientes muito frios, muito altos, ambientes de floresta, até os desertos do México e dos Estados Unidos. Em cada um desses lugares, o Canis lupus, a mesma espécie, vai desenvolver pelagens diferentes para se adaptar às temperaturas diferentes e às questões de umidade diferentes. Essas pelagens vão ter cor diferente também para que a camuflagem ao ambiente seja melhor, isso favoreça as questões de caça. Então, a gente vai vendo que a questão da flexibilidade e da adaptabilidade são conceitos que estão ligados ao arquétipo do lobo e que nós podemos trazer para nós quando a gente está lidando com esse animal de poder. Outra questão muito importante é a proteção de si mesmo. A pelagem do lobo, ela tem uma camada dupla, e a camada de baixo, ela impede que a água penetre totalmente ali na pele dele, né? Cria uma proteção. Ela cria uma proteção térmica e uma proteção da água também, né? Hídrica. Isso ensina a gente a se proteger, a não deixar que tudo do meio ambiente, do externo, ataque a gente, né? As condições externas não podem mudar o que a gente tem por dentro. O lobo também, todo mundo sabe, mostra os dentes quando não quer que alguma coisa chegue perto dele. Isso nos ensina a colocar limite, né? Então, o lobo raramente ataca, ao contrário do que a gente pensa, tá? Ele vai atacar em condições específicas, que são principalmente ligadas a lutas territoriais entre eles. Ele prefere mostrar o dente para não entrar em conflito. É lógico, ele não quer entrar em conflito. Entrar em conflito é muito difícil, ele pode se machucar, ele vai perder um monte de caloria ali, é difícil caçar, ele vai ter que caçar de novo, ele vai perder o tempo dele, ele pode machucar o outro e o outro pode machucar a família. Nenhum animal gosta de entrar em conflito. Isso é uma ideia humana, tá? Então, o lobo, o que ele ensina pra gente? A gente colocar o limite, a gente falar não. Olha, não vai ser assim. Olha, eu não aceito esse comportamento. Eu me protejo. Certo? Eu me protejo e eu protejo o meu território, porque os lobos são extremamente territorialistas.
Eu me protejo, eu protejo o meu território e eu protejo a minha família. Isso está intimamente ligado ao arquétipo do lobo. Os lobos têm um complexo sistema de comunicação por gestos, né? Uma comunicação corporal e também uma vocalização bastante complexa. Desta vocalização, o que mais chama atenção são os uivos. Os uivos, eles podem ser uma mensagem de perigo, por exemplo, um lobo uiva para avisar que tem algum perigo por perto, ou um lobo uiva para os outros para chamar para caça, para avisar que ele viu uma presa que é interessante, ou o que é mais interessante, às vezes os lobos uivam por prazer. Os lobos se juntam e começam a uivar. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, os lobos uivam para a lua. A gente não sabe o que eles estão fazendo ali. Mas o autor e pesquisador Carl Zafina, ele diz que a música é uma maneira dos seres humanos expressarem suas emoções e que talvez os lobos estejam usando os uivos para expressar suas emoções. Porque ele observou que depois de uma sessão de uivo, uns brincam com os outros dormem, outros... É como se eles estivessem assim confraternizando, e que é bastante interessante. Outra questão ligada ao arquétipo do lobo é a conquista territorial. Não só porque ele anda longas distâncias, né, pelos territórios da Europa, da Ásia e das Américas, se estabelecendo em vários lugares, mas porque nós não sabemos muito bem porquê, mas alguns lobos, a maioria deles vai, quando fica mais velho, arrumar uma lobinha, traz a lobinha um pouquinho mais perto, não fica muito longe da alcateia original. Só que alguns, eles saem e eles andam mais de 1.500 quilômetros sozinhos até achar uma companheira para formar a sua alcateia. Não se sabe por que isso ocorre, mas isso ocorre em alguns lobos. É dito que estes lobos, eles têm uma vontade de viajar, né, que é chamada Wanderlust. Bem, a gente pode ligar isso, né, a questões de que nós somos seres humanos diferentes e que alguns seres humanos gostam de ficar onde estão e está tudo bem, e outros gostam de conquistar outras coisas, gostam de viajar, gostam de mudar de país, e também tá tudo bem, né? Então, os lobos, eles têm isso, eles têm essa coisa de que às vezes eles percebem que é necessário estar em outro lugar. E nós precisamos perceber isso também. Que às vezes o melhor para nós não está aqui, o melhor para nós está em outro lugar. E nós podemos usar o arquétipo do lobo desta forma também. Falando ainda do pesquisador Carl Zafina, ele relata em um dos seus livros, que eu vou deixar aqui embaixo nas fontes, que ao estar com um outro pesquisador de lobos no Parque Yellowstone, eles notaram que havia um lobo, né, que estava sendo monitorado ali, que expressava comportamentos que eles chamaram de comportamentos magnânimos. O que é isso? Os lobos são muito territorialistas, como eu comentei, né? O momento de expressão de agressividade dos lobos, né, que é raro, embora a gente pense que seja comum, é um momento em que há um conflito territorial entre dois grupos diferentes. Isso pode ser bastante problemático, né? É como duas tribos de duas sociedades humanas se encontrando e brigando por um território. É bastante problemático, né? A gente vê muita gente morrendo por causa de território. Os lobos também têm isso. É um lado ruim dos lobos, né? Ruim, assim, é um lado sombra, né? E muitos lobos podem ser mortos nesses conflitos. Este lobo em específico, quando havia conflitos como estes, ele nunca matava nenhum lobo inimigo. Ele estabelecia que quem mandava lá era ele, vamos dizer assim, ele ganhava a briga, ele olhava para o lobo inimigo, eles meio que tinham um entendimento ali de que tipo, eu venci, você perdeu,
e eu vou deixar você viver. Ao observar esse comportamento, estes pesquisadores pensaram que seria possível que esse lobo tivesse essa coisa dentro dele de clemência, né? E talvez isso seja verdade, nós não sabemos se eles são capazes de ter um sentimento assim, mas ao observar isso, nós pensamos que talvez sim, né? Acho que os animais, eles são capazes de ter sentimentos complexos, que nós humanos não percebemos às vezes. Nós não podemos ainda provar cientificamente, mas talvez nós podemos também usar esse exemplo para ligar o arquétipo do lobo à nobreza da alma. E aí, a gente vai entrar em uma discussão agora sobre como o lobo foi visto pelas sociedades humanas ao longo do tempo. E a gente vai ver que, infelizmente, essa nobreza, esse carinho que o lobo tem pela família, a cooperação, o cuidado com os mais velhos e com os mais novos, ele aparece em algumas mitologias, principalmente mitologias norte-americanas, dos indígenas norte-americanos, e de algumas sociedades antigas da Europa, como por exemplo os celtas e etc. Mas infelizmente as coisas mudaram para o lobo mais ou menos ali na Idade Média. A gente pode dizer que o conflito entre o lobo e os homens começou quando as sociedades humanas começaram a se assentar e começaram a criar animais como bovinos, ovídeos, caprídeos para consumo próprio, né? Esses animais, fechados num cercadinho, se tornavam presas muito fáceis para os lobos. Então, os lobos preferiam ir lá do que caçar na natureza, né? Se esses animais já estavam ali encurralados, tudo certinho. Então, a partir daí, a figura do lobo, ela começou a ficar um pouco ambígua para essas pessoas, porque ele era um animal muito poderoso, muito importante nas mitologias europeias antigas, mas ele começou a ser um animal também um pouco inconveniente. De qualquer modo, de modo geral, né, a gente pode dizer que o lobo era muito considerado por essas culturas antigas, né, como um animal realmente importante, principalmente ligado às questões de morte, vida e renascimento. Ele era companheiro de deuses importantes, como por exemplo a deusa Saradan, a deusa Brígida e o deus Cernunno nos celtas. Ele aparecia em inúmeras configurações xamânicas de diversas sociedades, como aquele animal que ia guiar o xamã em uma viagem ao seu inconsciente, uma viagem que ele iria metaforicamente morrer para depois renascer, tá? Então o lobo é visto como esse guia, como aquele que trilha os caminhos do inconsciente, que vai mostrar para nós as nossas sombras. Isso é extremamente importante, tá? No arquétipo do lobo. Também nessas sociedades antigas já surge o que a gente pode mais ou menos comparar com a ideia do lobisomem, tá? Em mitologias gregas e mitologias celtas. Só que esse lobisomem, ele não era uma figura maligna. Ele era uma figura que poderia fazer o bem tanto quanto fazer o mal, tá? Nós também sabemos, né, que o mito fundador de Roma é justamente um casal de gêmeos que foi amamentado por uma loba. Então, toda a força, todo o poder dessa loba passou para essas crianças. Isso significa que essa sociedade via o lobo como um animal muito importante, capaz de ser patrono da civilização romana, que não é pouca coisa, né? É uma grande civilização. Nós podemos dizer que a coisa começou a ficar feia para o lobo mesmo? Mais ou menos ali pela Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica e do cristianismo. Infelizmente, a Igreja Católica nessa época associou a figura do lobo com um demônio, chamando os lobos de cães do demônio. Tanto porque eles atacavam os currais, roubavam comida, né? Tornavam realmente a vida das pessoas às vezes um pouco complicada, como porque a figura de Cristo
era associada ao cordeiro, e o cordeiro é uma presa do lobo. Então, estes lobos demonizados, eles passaram a ter o mesmo status das mulheres demonizadas, que foram consideradas bruxas, dos homens pagãos, de todas as pessoas que iriam contra a Igreja Católica e que traziam algum conhecimento importante, ancestral, que ia contra os ideais da Igreja Católica, né? Que eram ideais extremamente castradores e dominadores. O lobo é um animal selvagem por excelência, né? Inclusive, ele caça a maioria dos animais ali, ele não tem predadores. O predador do lobo ou é o próprio homem, ou ele vai morrer, não por causa de predação, mas porque ele tá brigando com outro grupo de lobos, né? E ele começou a representar para a igreja tudo que é selvagem, tudo que é livre, tudo que é poderoso, tudo que a igreja não queria. Então, junto com essas mulheres, com estes homens pagãos, né? O lobo, ele foi perseguido, ele foi torturado e ele foi queimado em fogueiras. Não só na Europa, como nos Estados Unidos também. Nós temos, por exemplo, um relato da Inquisição de 1589 de um morador da Alemanha que se chamava Peter Stump, que foi acusado de ser lobisomem e de ter em uma noite matado sua família e matado alguns membros de sua aldeia. Este homem foi torturado até o momento que ele admitiu ser um lobisomem, né, por meio de tortura. Admitiu que o lobo estava mexendo com sua cabeça, porque o lobo era o demônio e etc. E foi morto na fogueira, né? Ele e sua família, que era para não ter mais lobisominhos. E, bom, isso é só para exemplificar coisas que começaram a acontecer na Idade Média e que fizeram com que o lobo fosse dizimado da Europa e dos Estados Unidos, tá? Com que esse animal fosse caçado, exterminado praticamente, com que ele fugisse para as regiões mais altas e mais frias para poder sobreviver. E nós podemos dizer, por exemplo, que na Alemanha, né, novamente, no início do século XX, houve uma caça, se eu não me engano, em 1908, do que foi considerado o último lobo da Alemanha. Foi algo extremamente covarde. As pessoas se uniram contra um lobo e com armas elas foram todas atrás desse lobo, o encurralaram e o mataram. Porque o lobo personificava para eles tudo que era de ruim no mundo. Lobos na América do Norte eram torturados, às vezes eles tinham as suas mandíbulas retiradas para morrerem de fome, eram queimados vivos. O lobo não representa o mal. O lobo mau somos nós, é a nossa própria ignorância. O lobo mau é um espelho da ignorância humana e de tudo que o humano tem de pior dentro de si. E um animal que é extremamente dócil com a família, que cuida da família, que é fiel à sua parceira, que cuida dos seus anciãos, que coopera, né, entre si. Ele foi visto como essa maldade, e essa maldade nunca existiu no próprio lobo, né? E é por isso que eu os convido a pensar na figura do lobo de uma maneira bastante diferente. Ainda bem que as sociedades, né, norte-americanas nativas, né, que não foram também extintas, porque eles também, né, passaram, infelizmente, por um processo de perseguição e que ainda estão vivas e mantêm suas tradições, elas tomaram a frente em diversos processos de salvamento desses lobos, porque, como eu falei para vocês, os lobos praticamente foram extintos da Europa e praticamente foram extintos dos Estados Unidos. E aí, movimentos de conservação ambiental que começaram a nascer, né, no final do século XX e no século XXI, começaram a procurar esses lobos nos locais mais longínquos que eles estavam e fazer vários programas de reprodução e de reintrodução desses lobos nos locais originais, né?
O que ainda bem deu muito certo, porque hoje no centro da Europa já existem alcateias de lobos, né? O que é ótimo, eles estão voltando. E, como eu disse, estas sociedades norte-americanas que ainda sobrevivem, elas participaram ativamente de muito desses movimentos, né? Lá na Califórnia, por exemplo, no Parque Yellowstone, onde hoje nós temos algumas alcateias importantes, né? Que foram reintroduzidas lá e que trouxeram um grande reequilíbrio para a região. Esses indígenas, eles estiveram presentes em várias discussões, né? Públicas e disseram que o lobo era sagrado para eles. Que o lobo não tinha nada de demônio, que o lobo era essa figura que guiava os xamãs, que o lobo era uma figura ancestral e que o lobo era irmão deles. O indígena norte-americano, em diversas sociedades, considera o lobo como irmão. E que matar um lobo é a mesma coisa que matar um ser humano. Por quê? Porque o lobo ele tem muito em comum com o ser humano. É com o lobo, eles dizem, que a gente aprende a cooperar. É com o lobo, eles dizem, que a gente aprende a respeitar a sabedoria dos mais velhos. É com o lobo que a gente aprende a cuidar da família. Então, fica aqui uma mensagem de esperança para que o lobo repopule mais ainda as áreas nas quais ele foi injustamente massacrado, né? Fica aqui a nossa relação da liberdade do lobo com a nossa própria liberdade humana, né? Principalmente as mulheres que foram queimadas na fogueira. E por isso, muitas vezes, nós vemos imagens de bruxas com lobos ao lado, né? A própria deusa Hecate, que é uma deusa ligada à bruxaria, ela é sempre representada com lobos ao seu lado, né? Isso é uma coisa para a gente pensar na nossa alma selvagem, né? Onde está a nossa alma selvagem? A gente preserva ela, a gente respeita ela, ou a gente engole ela para obedecer uma sociedade patriarcal? Bem, esse foi a minha contribuição, né, para a imagem do lobo, para o arquétipo do lobo, né? Quero lembrar vocês que eu faço canalizações de animais de poder, como essas daqui que vocês estão vendo, essas imagens. E se vocês quiserem que eu canalize uma imagem de um animal de poder para vocês, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, me contate por lá, por favor. E nós nos vemos na próxima semana com um novo animal.